Boa noite, pessoal. Eu queria dizer, em primeiro lugar, que eu fico muito feliz de estar aqui no meio de tanta gente. A minha expectativa para hoje de noite era fazer o mesmo que nós fizemos hoje de manhã. Os alunos da minha turma, da turma de tópicos da poesia matutina, nós discutimos todas as coisas que estão acontecendo na universidade e todo o significado, importante significado e aprendizado que se encontra nesse momento para todos. E uma das coisas mais importantes e mais interessantes foi o fato de que, naquela situação informal, os alunos em classe, a gente teve um diálogo, e esse diálogo foi extremamente enriquecedor, extremamente produtivo. Então, eu espero que ele também aconteça aqui nessa circunstância. A situação que nós estamos vivendo na universidade no presente momento é extremamente séria. Eu acho que ela é tão ou mais séria do que a que se apresentava no contexto dos anos da ditadura militar. Eu acho que nós estamos vivendo um momento em que a universidade está sendo direcionada para três tipos de medidas prioritárias, que são a militarização do campus, a privatização da sua estrutura acadêmica e, ao mesmo tempo, a internacionalização, vamos dizer, a qualquer preço, uma internacionalização que muitas vezes ancora o projeto da universidade ao processo de captação de recursos, de subsídios, isso em descompasso com as necessidades reais que se apresentam e que são aquelas que estão concretamente à nossa volta no nosso dia a dia. As medidas da reitoria têm deixado claras as intenções nessas três direções: militarização, privatização e internacionalização predatória. E eu acho que o que se apresenta nesse momento para todos nós é a possibilidade de intervirmos, mas para que a gente exercite, coloque essa intervenção em andamento, a gente precisa dialogar e precisa ter uma compreensão crítica do significado de tudo o que está acontecendo à nossa volta. Eu acho que é um momento importante, acho que os ingressantes, os calouros, têm uma oportunidade muito grande nesse momento de travar contato com as raízes dos movimentos históricos que convergem e que, de alguma maneira, enriquecem ou poderiam enriquecer as práticas de reflexão política, cultural e acadêmica dentro da universidade, né? Eu acho que momentos muito importantes, movimentos extremamente importantes e enriquecedores da história da cultura, e da cultura não apenas acadêmica, mas da cultura política deste país, começaram exatamente assim. Entre eles, o Centro Popular de Cultura, fundado em 1961, que foi uma das grandes frentes de renovação, de horizontalização da cultura e de produção de novas perspectivas para que se pensasse a direção política do sentido da criação literária, teatral, poética e também da função da universidade, né? Vocês tiveram a apresentação na calorada, 2 semanas atrás, de uma peça chamada Alto dos 99%. Essa peça nasceu exatamente num movimento parecido com este, né? Um movimento de reivindicação e de reflexão, né? Eu acho que o que se apresenta nesse momento para nós é a possibilidade de travar uma conversa, e uma conversa sempre faz aparecerem momentos ou, enfim, percepções que parecem ser contraditórias, né? Que parecem apontar para descaminhos ou para fragilidades ou para, enfim, eventos ou circunstâncias que aparentemente se mostram como obstáculos ou como empecilhos. Eu acho que a gente tem que lembrar
que o processo histórico, o processo de luta histórica, se faz do conjunto dos atos de luta e que também esses momentos fazem parte do aprendizado. E é importante que eles sejam levados em consideração e que eles não sejam invocados para desabonar o sentido da luta, o sentido do movimento. Eu acho que é um momento para lermos, discutirmos, trocarmos ideias, fazermos aquilo que a universidade tem nos negado tanto, que é justamente a possibilidade de compartilhar, né? Nós estamos numa estrutura esterilizante, uma estrutura burocratizante, nós não temos um espaço para a troca de ideias, nós não temos um espaço em que seja possível sentar e conversar e trocar ideias pelo prazer do diálogo e pelo prazer da descoberta. Nós não temos um espaço em que leituras de poesias possam acontecer, a gente não tem um espaço para que leituras dramáticas possam acontecer, ou para que simplesmente os alunos possam sentar e ouvir música e conviverem entre si. E eu acho que a gente se ressente disso. Esse é um processo que foi se acumulando durante anos, né? Nós convivemos com isso de uma maneira perigosamente naturalizante, né? A ponto de nós acharmos que, infelizmente, temos que conviver com isso e que tudo que temos que fazer aqui é cumprir os créditos e tirarmos as nossas frequências e avaliações para que possamos chegar ao fim dos nossos compromissos como estudantes e como docentes. Então, eu acho que a universidade é um momento extremamente importante. O movimento estudantil, o movimento de vocês, é um movimento feito por pessoas jovens, por pessoas que estão no vigor da sua força de luta pela transformação do mundo e da sociedade. E é importante que vocês exercitem isso e que não desperdicem essa preciosa oportunidade histórica e vital. Eu acho que se a universidade não está preparada para lidar com isso, ela não tem por que se considerar digna do nome universidade, né? Isso faz parte da experiência histórica, política, cultural, humana da universidade. E é para isso que todos nós estamos aqui. Então, eu acho que em sentido bastante amplo, essas são as coisas que eu gostaria de pontuar, e eu não quero me estender muito, porque quero também passar a palavra para a Titília, e depois gostaria que todos vocês também se colocassem, participassem, e que depois esta conversa se reproduzisse e continuasse a produzir seus frutos dentro das rodas, e principalmente que tudo que nós estamos fazendo aqui não pare no levantamento de um diagnóstico dos nossos problemas, que a gente possa realmente tirar proposições, né? Que a gente possa efetivamente sair daqui com propostas e que a gente tenha a coragem de colocá-las para todos os que são os dirigentes desta instituição. Então, queria agradecer a oportunidade de falar com vocês e passar a palavra para a Titi. Obrigada. Pessoal, antes de passar para a professora Cecília, o Rodrigo da pós-graduação pediu aqui para dar um informe para a gente com relação ao que está acontecendo na pós. Um informe bem rápido, só para colocar que no final do ano passado, em plena atividade de greve, na mobilização da greve, a gente foi informado de que o regimento da pós-graduação ia ser alterado. A professora disse aí sobre o fato da internacionalização, está dentro de um programa da gestão Rodas, como foco da administração da universidade. E acho que isso se expressa bem fortemente nesse programa, nesse novo regimento da pós, né? É um regimento que foca na internacionalização, a partir de uma concepção de que é preciso enxugar o mestrado para uma produção mais rápida, foco em número de pós-doutores,
que vai no limite de gerar com que os professores sejam, que estão em número suficiente, sejam substituídos por pós-doutores. A qualificação do mestrado passaria a ter 1 ano. Várias empresas poderiam, por exemplo, inscrever funcionários para assistirem aulas da pós, porque no final de 1 ano, esse mestrado não necessariamente geraria uma pesquisa, ele poderia ser simplesmente um certificado de disciplinas, e então alguém vem aqui, faz disciplinas, não produz conhecimento e volta para agregar ali dividendos para suas empresas. Enfim, tem uma série de problemas esse regimento, é óbvio que eu não vou no informe aprofundar isso daqui. O fato é que esse regimento iria ser aprovado em fevereiro, antes dessas aulas a começarem. Só não foi aprovado porque nós estávamos em greve. E em greve, nós garantimos numa Assembleia da Pós, aprovamos uma moção de repúdio, a forma com que isso não vinha sendo discutido, os professores não tinham conhecimento do que se tratava, os estudantes muito menos, e a partir dessa moção de repúdio, a gente exigiu que houvesse audiências públicas para esclarecimento do que era o novo regimento e que a aprovação desse regimento estivesse submetida às nossas assembleias. O que a burocracia da universidade nos deu? Nos deu a essas audiências públicas. Porém, elas têm um caráter meramente farsesco, porque já foram feitas várias reuniões setoriais em que os professores apresentam propostas, pontualmente, de alterações sobre essa nova proposta de regimento, elas são ouvidas, dizem obrigado, e nas versões subsequentes, elas não são incorporadas. Então, nessa segunda-feira, nós temos a audiência pública que nós conquistamos no ano passado, só que essa não é uma conquista, porque é uma audiência pública que vai servir para quê? Para que a burocracia da universidade diga o seguinte: nós ouvimos todos vocês, logo foi um processo democrático, e a aprovação desse regimento se dá no dia 28 de março, daqui a uma semana, 2, né? Então, nós temos um grave problema pela frente. Para além do conteúdo, a forma com que isso não foi discutido é muito grave. Então, qual que é a nossa convocação aqui nesse informe? Nós fizemos uma assembleia na pós ontem e decidimos, na segunda-feira, levar um documento a essa audiência pública em que nós não vamos discutir pontualmente o regimento. Nós somos contrários pelo seu caráter e rejeitamos o regimento em bloco. Para quê? Para exigir que essa administração possa nos oferecer um outro calendário em que nós possamos verdadeiramente discutir esse regimento, que impacta não a vida do doutorando que está agora terminando seu doutorado, mas impacta a vida dos graduandos, que vão ter uma universidade pela frente em que todo o processo repressivo, toda a questão de perseguição política está associada à construção desse projeto, que é bem expresso nesse regimento de pós-graduação. Então, concretamente, a professora pediu propostas, né? A proposta que nós temos, que veio da Assembleia da Pós-Graduação, é que nessa audiência pública, nós, após a leitura dessa carta, exijamos um novo calendário de negociação para essa discussão sobre o regimento. E fazer dessa audiência pública um ato político, e a gente pede, então, que todos vocês possam comparecer na Poli às 4 da tarde, nessa audiência, exigir esse novo calendário para que a gente possa, evidentemente, discutir, de fato, o que é esse regimento de pós-graduação. Então, esse é o meu informe. Amanhã, no blog do USP em Greve, a gente vai publicar a minuta do que é o regimento e um texto, minimamente apresentando qual que é o problema, né? Eu que vocês puderem, ao máximo, divulgar isso e estarem na segunda-feira, às 4 horas, na Poli. Eu vou me encaminhar agora para as sociais, porque está acontecendo a Assembleia das Sociais, e lá a gente encaminhou a proposta que os alunos das sociais se incorporem a essa atividade da tarde. Então, na medida possível, massificar essa atividade. Se a letra, como não vai ter assembleia, não vai dar para fazer isso, mas o ideal é que a gente tenha uma atividade de esclarecimento sobre o que é o regimento. A gente pode propor debates com professores, enfim, com estudantes que já estudaram um pouco mais do regimento, e para apresentá-lo e para construir, de fato, algo que seja do nosso interesse. Tá bem? Obrigado. Bom, boa noite a todos e a todas. Eu sou tímida para falar em público, então peço desculpas, mas não vou falar muito, vou fazer outra coisa, que agora vamos ver, mas só para acrescentar, obviamente, as palavras da Maria Silvia, que obviamente concordo absolutamente, não saberia dizer melhor. Portanto,
só quero expressar para vocês que estou de acordo, me solidarizo e, de fato, nós tínhamos começado a nossa aula com a previsão de, eu liberei os meus alunos, alguns dos quais estão aqui, com a previsão justamente de participar dessa aula. Agora, eu iria participar como ouvinte, não como falante. Então, desculpa, não preparei nada e, como eu falei, sou tímida. Aí, só que eu faço uma proposta. Gente, por mero acaso, estávamos lendo um livro muito famoso, né? Pinóquio, vocês conhecem. Por mero acaso. Porque nós começamos toda a aula lendo um capítulo de Pinóquio, em italiano, obviamente, em versão original. Porque não tem somente a gramática, né? Obviamente. Aí estávamos chegando a esse ponto, que é um dos mais famosos, todo mundo conhece Pinóquio, obviamente, né? Mas, de repente, nem todo mundo leu o livro inteiro, ou, enfim, versão integral, original ou inteiro. Então, o Pinóquio é famoso por ser um boneco de pau, né? Que diz as mentiras e o nariz dele cresce, né? Mas, na verdade, é verdade isso, mas em todo o livro, Pinóquio diz muito menos mentiras e muitas outras pessoas que a gente não fala, obviamente. Porque só fala 2 mentiras em todo o livro, e são muito divertidas. E o nariz realmente cresce. Então, eu queria ler em italiano, mas traduzindo um pouco em italiano, porque é muito bonito em italiano, eu não preparei. É verdade, é muito bonito. Eu não preparei, se eu soubesse, eu trazia a versão em português, mas eu achei em italiano. Você tem em português? Traidor, é melhor em italiano. Ele é meu aluno. Não, mas eu acho assim, que a gente pode ler em italiano, e aí depois traduz aquele trecho. É um trecho pequeno, mas é muito bonitinho, tá? Aí o Felipe, no caso, ajuda. Procura, então, o capítulo 17. Pode procurar. Você tem aqui? De repente. Aí, em que ponto estamos no livro? Tudo bem, então, ler Pinóquio? Eu acho que tem muito a ver com muitas coisas. E Pinóquio também é um rebelde, né? As mentiras dele são inócuas, inofensivas. Ele usa a mentira para se tirar de uma situação difícil, não para embromar exatamente ou para prejudicar os outros, né? Tá. Aí, estamos num ponto do livro que Pinóquio foi perseguido pelos... mas é a versão original? Não, não é. Não. Tudo bem, a gente... Não, tudo bem. Não, mas é integral. Não, tudo bem, a gente vai ver, vamos ver. Aí fala eu achei italiano. Se vocês não entendem mesmo, a gente lê ou eu explico algumas coisas importantes. Mas estamos num momento do livro que Pinóquio foi perseguido encontrou os 2 assassinos, o gato e a raposa, né? Que se disfarçam de amigos, porque na verdade querem roubar dele 5 moedas de ouro que o Mangiafuoco, que é o chefe do circo, né? Do teatro dos bonecos, onde ele encontra Arlequim, Pocinelli, etc. Ele deu para Pinóquio para ele dar para o pai dele, que é muito pobre, né? Que é muito pobre. E Pinóquio está voltando para casa com essas moedas de ouro, só que a raposa e o gato o encontram, entendem, porque ele inocentemente fala que ele tem esse dinheiro, eles querem pegar. Aí eles convencem Pinóquio a ir num campo de milagres, num campo dos milagres, em que enterrando as moedas de ouro e regando elas com água, no dia seguinte cresce uma árvore cheia de moedas de ouro, né? E Pinóquio acredita, então eles perseguem Pinóquio durante a noite, porque na verdade acredita estar indo para o campo dos milagres, mas eles se disfarçam de assassinos e perseguem ele para pegar as moedas que ele escondeu, né? Aí escondeu e, como ele não abre a boca, as moedas estão na boca dele, eles enforcam Pinóquio para ver se ele abre a boca. Ele não abre a boca, morre, mas aparece a fada
de cabelos azuis, que salva Pinóquio, leva e traz ele para casa dele. Estamos nesse momento. O Pinóquio quase morreu, não morreu na verdade, porque ele é um boneco de pau, então não morre facilmente também. Chegam os médicos, enfim. Agora estamos no momento que a fada, que, digamos que adota Pinóquio, pergunta para Pinóquio o que aconteceu. Pinóquio conta toda essa história que eu contei para vocês, só que no momento de dizer o que aconteceu com as moedas, mente para a fada, aí cresce o nariz. Aí vamos ver o que acontece, tá? Então, è a fada che fa, agora vou falar in italiano, tá? E ora le 4 monete dove le hai messe? Gli domandò la fata. Le ho perdute, rispose Pinocchio, ma disse una bugia, perché invece l'aveva in tasca. Appena detta la bugia, mentira, il suo naso, nariz, che era già lungo, gli crebbe subito 2 dita di più. Então, ela pergunta para ele onde estão as moedas. Ele fala, eu perdi as moedas, mas não é verdade, porque estão no bolso dele. Então o nariz cresce imediatamente. E a fada, e dove le hai perdute? E onde você as perdeu? Nel bosco qui vicino, no bosco. Mas eu vou ler tudo em italiano, se não se eu interrompo fica... Pode ser assim, eu leio tudo em italiano? Qualquer coisa. E ora le 4 monete dove le hai messe? Gli domandò la fata. Le ho perdute, rispose Pinocchio, ma disse una bugia, perché invece l'aveva in tasca. Appena detta la bugia, il suo naso, che era già lungo, gli crebbe subito 2 dita di più. E dove le hai perdute? Nel bosco, qui vicino. A questa seconda bugia il naso seguitò a crescere. Se le hai perdute nel bosco vicino, disse la fata, le cercheremo e li ritroveremo, perché tutto quello che si perde nel vicino bosco si ritrova sempre. Ah, ora mi ricordo bene, replicò il burattino, imbrogliandosi. Le 4 monete non le ho perdute, ma senza vedermene le ho inghiottite mentre bevevo la vostra medicina. A questa terza bugia il naso gli si allungò in un modo così straordinario che il povero Pinocchio non poté più girarsi da nessuna parte. Se si voltava di qui, batteva il naso nel letto o nei vetri della finestra. Se si voltava di là, lo batteva nelle pareti o nella porta di camera. Se alzava un po' più il capo, correva il rischio di ficcarlo in un occhio alla fata. E la fata lo guardava e rideva. Perché ridete? Gli domandò il burattino, tutto confuso e impensierito di questo naso che cresceva a occhiate. Rido della bugia che hai detto. Come mai sapete che ho detto una bugia? Le bugie, ragazzo mio, si riconoscono subito, perché ve ne sono di 2 specie. Vi sono le bugie che hanno le gambe corte e le bugie che hanno il naso lungo. La tua per l'appunto è di quelle che hanno il naso lungo. Pinocchio, non sapendo più dove nascondersi per la vergogna, si provò a fuggire di camera, ma non gli riuscì. Il suo naso era cresciuto tanto che non passava più dalla porta. Come potete immaginarvelo, la fata lasciò che il burattino piangesse e urlasse una buona mezz'ora, a motivo di quel suo naso che non passava più dalla porta di camera. E lo fece per dargli una severa lezione e perché si correggesse dal brutto vizio di dire le bugie. Il più brutto vizio che possa avere un ragazzo. Ma quando lo vide trasfigurato e con gli occhi fuori dalla testa dalla grande ispirazione, allora, mossa a pietà, batté le mani insieme e a quel segnale entrarono in camera dalla finestra 1 migliaio di grossi uccelli, passaros, chiamati picchi, i quali, posatisi tutti sul naso di Pinocchio, cominciarono a beccarglielo tanto e poi tanto che in pochi minuti quel naso enorme, spropositato, si trovò ridotto alla sua grandezza naturale. Quanto siete buona, fata mia, disse il burattino, asciugandosi gli occhi. E quanto bene vi voglio. Ti voglio bene anch'io, rispose la fata, e se tu vuoi rimanere con me, tu sarai il mio fratellino e io la tua buona sorellina. Bom, questa ora leggiamo un po' di... Vamos lerlo in portoghese, então, pode ser? Felipe, você não quer ler em português? Você quer que eu leia? Bom, mas eu vou testar. Tudo bem, né? Não vai ser a mesma coisa que o italiano. Tudo bem. Deixa eu ver, peraí, pego do começo. Tá. E agora, onde você colocou as 4 moedas? Perguntou-lhe a fata. Eu as
perdi, respondeu Pinóquio, mas falou uma mentira, porque as moedas estavam no seu bolso. Apenas disse a mentira, o seu nariz, que já era comprido, cresceu depressa 2 dedos a mais. E onde você as perdeu? No bosque, aqui perto. Com essa segunda mentira, o nariz continuou a crescer. Se você as perdeu no bosque aqui perto, falou a fada, procuraremos e acharemos, porque tudo aquilo que se perde neste bosque se encontra sempre. Ah, agora estou lembrando, replicou o boneco se atrapalhando. As 4 moedas eu não perdi, mas sem querer eu as engoli enquanto bebia remédio. Com essa terceira mentira, o nariz se encompridou de modo tão impressionante que o pobre Pinóquio não podia virar-se de nenhum lado. Virava-se para cá, batia o nariz na cama ou nos vidros da janela. Virava-se para lá, batia na parede ou na porta do quarto. Levantava um pouco a cabeça, corria o risco de enfiar o nariz no olho da fada. A fada olhava e ria. Por que está rindo? Perguntou o boneco, todo confuso e preocupado com aquele seu nariz que crescia a olhos vistos. Estou rindo das mentiras que você falou. Como é que soube que falei uma mentira? As mentiras, querido menino, logo são reconhecidas, porque existem 2 espécies. Existem as mentiras que têm pernas curtas e as mentiras que têm o nariz comprido. A sua é daquelas que têm o nariz comprido. Pinóquio, não sabendo mais onde esconder-se de vergonha, tentou fugir do quarto, mas não conseguiu. O seu nariz tinha crescido tanto que não passava mais pela porta. Como podem imaginar, a fada deixou que o boneco chorasse e gritasse durante uma boa meia hora, por causa do nariz que não passava mais pela porta do quarto. E fez isso para dar-lhe uma lição e para que se corrigisse do péssimo vício de falar mentiras, o vício mais feio que um menino pode ter. Mas quando viu transfigurado com os olhos fora das órbitas pelo grande desespero, então, movida pela piedade, bateu as mãos e com aquele sinal entraram no quarto pela janela mais de 1000 pássaros pica-paus, os quais pousaram no nariz de Pinóquio e começaram a picar mais e mais. E em poucos minutos aquele nariz enorme e desproporcional voltou ao seu tamanho natural. Como você é boa, fada minha, disse o boneco enxugando os olhos. E como lhe quero bem. Eu também gosto de você, respondeu a fada. E se você quiser ficar comigo, será o meu irmãozinho e eu serei a sua irmãzinha. Pronto? Acho que faz bem rir um pouquinho também, né? Bom, sem mais o que dizer, né? Pinóquio tem muitos trechos, na verdade, que se adaptavam a essa situação também. Bom, gente, primeiro de tudo eu agradecer as professoras. Primeiro de tudo, agradecer as professoras por terem vindo aqui junto com a gente e também colocar, acho que todo mundo que está aqui está sentindo quanto que é importante essas iniciativas acontecerem, a gente conseguir ter uma aula aqui, todo mundo junto, aprendendo italiano com a professora, mas também não só isso. E aí também abrir agora para o pessoal, quem quiser, tiver perguntas, tiver colocações para fazer para as professoras, antes da gente seguir a programação aí que a gente tinha preparado, acho que o microfone está aberto, é muito importante, inclusive, que a gente faça desse espaço aqui um espaço de debate. Então, está aberto o microfone aí para quem quiser colocar alguma pergunta, alguma questão. Não, gente, é que eu fiquei até muito emocionada. Eu acho que é isso que a gente espera de uma aula de humanos, de uma aula de letras. E aí eu tenho um poema que eu acho que combina muito. En la lucha de clases, todas las armas son buenas. Piedras, noches, poemas. Oi, gente, mais alguém aí? Não, então, não é um poema. Não, eu queria começar colocando que assim, a gente só está aqui, né, na verdade, porque a gente foi um pouquinho provocado nos últimos tempos, né? Agora, provocado também é uma palavra um pouco ruim, então vamos escolher uma palavra melhor. Eu acho que a gente está aqui, na verdade, porque a gente está sendo atacado, bastante atacado nos últimos tempos. Se a gente lembrar ano passado começou com 270 demissões de trabalhadores. Quem estava aqui lembra, né? 270 trabalhadores demitidos, em meio às férias, não conseguimos ter mobilização porque eram férias,
Ficou assim, algumas poucas demissões foram revertidas. Depois, em abril, cerca de 400 trabalhadoras terceirizadas se mobilizaram porque estavam há 2 meses sem receber salário, já viraram lixo aqui dentro da universidade para demonstrar o que era o trabalho delas e como elas não estarem aqui era absurdo para a universidade, porque a universidade tinha que arcar com as suas responsabilidades e pagar essas trabalhadoras, e o que a universidade alegava que ela não tinha nada a ver com isso, né? Afinal, ela não era a empresa que contratou, né? Ela só contratou a empresa. A culpa é da empresa, tá? Depois disso, é importante a gente saber que, assim, cada mobilização que acontece, a gente descobre alguma coisa da universidade. Né? Quando teve a mobilização dos trabalhadores, dos trabalhadores por conta das demissões, a gente descobriu que o Rodas estava demitido e não estava abrindo concurso para repor. Quando teve a greve terceirizada, a gente descobriu que terceirizado, quando acaba o contrato, fica sem receber salário, é demitido por qualquer coisa, não tem vale transporte, não tem vale alimentação, recebe um salário de miséria e por aí vai. Então, frente a tudo isso, o que o Rodas faz, já que mobilização é perigoso? Assina o convênio e coloca a polícia aqui dentro. Né? Não é a primeira vez que a polícia entrou aqui na universidade, ela também já tinha entrado em 2009 e também quando a gente estava se mobilizando. Então, quando a gente questiona a polícia hoje, a gente está questionando justamente porque a gente sabe quais são os momentos que ela aparece. Ela não aparece a qualquer hora. Ela aparece justamente quando a gente está fazendo alguma coisa que provoca, né? Que mostra alguma verdade que é um pouquinho inconveniente. Agora, tem uma questão que é importante também, é que se a gente está se mobilizando aqui, a gente está se propondo a se mobilizar aqui em relação ao que é a polícia na universidade, é importante a gente saber que a polícia só está aqui dentro porque existe um projeto por parte do Rodas que tenta ser aplicado e que não é só ele, mas que ele é mais ferrenho nessa tentativa, mas que é um projeto que justamente prevê terceirização, prevê demissão de trabalhadores, prevê a criação de um elemento que é o PROAD, que eu não sei se os companheiros aqui conhecem, que é um programa de supervisão dos trabalhadores, eles ficam em estágio probatório por 4 anos, a qualquer momento pode ser demitido, se entram em greve, se fazem qualquer coisa podem ser demitidos, alguns já foram, inclusive. E para além disso, quando a gente tem uma mobilização que acontece assim, vai parecer piada que eu vou falar, mas acho que é muito bom, que acontece quase todo ano, que é como a ocupação da reitoria, a gente tem 73 estudantes presos, né? Inclusive, assim, o pessoal vai olhar com aquela cara, mas eu fui presa nesse dia, e posso garantir para vocês que a gente não tinha quebrado nada na reitoria, que a gente não pretendia tocar fogo em coisa nenhuma, a gente estava lá lutando por um outro projeto, por um projeto distinto. Então, acho que, na verdade, quando a gente se coloca a lutar contra a polícia, seria insuficiente se a gente lutasse só contra isso e não lutasse contra o projeto que faz com que ela esteja aqui dentro. Porque ela não está aqui à toa, ela está aqui para implementar, ela está aqui para assegurar que se acontecer qualquer coisa, ninguém vai se mobilizar. Se acontecer qualquer coisa, alguém se mobilizar, vai ser preso, vai ser expulso, vai ser demitido. Então, na verdade, é importante que a gente questione esse projeto. E esse projeto questioná-lo não é só, como a professora colocou aqui muito bem, a gente perde nossos espaços aqui dentro. A gente não pode mais fazer atividades, a gente não pode mais fazer debates aqui, todo mundo que está aqui. É um problema, mas a qualquer momento a gente pode ser reprimido por estar aqui discutindo. Os professores agora estão sendo processados por conta de terem escrito uma carta através da USP que questiona o gasto de verbas da reitoria com prédios externos à USP, enquanto a gente tem prédios precarizados como é o da Letras. Enfim, então é um desafio para a gente importante que a gente se coloque a questionar, inclusive, esse projeto. Que a gente discuta, a gente quer mesmo ter vestibular ou a gente quer que todo mundo possa acessar a universidade? A gente quer mesmo que tenha um estatuto que fala que a gente não pode colocar cartaz que defende os trabalhadores e os negros, ou a gente quer que a gente possa fazer isso, inclusive que as pessoas estejam aqui dentro, estejam estudando e não só financiam a universidade não possam estar aqui dentro. Então, na verdade, que a gente coloque uma discussão aqui de uma universidade totalmente aliada à classe trabalhadora e esteja disposta a ter a classe trabalhadora aqui dentro, que não é o que acontece hoje. Então, o convite que eu faço aqui para a gente avance nas pautas do movimento, discuta esse estatuto arcaico que a gente tem, se propõe a transformá-lo, se propõe a lutar por uma estatuinte, se propõe, inclusive, a ter o poder da universidade, porque hoje a gente não tem, eu tenho certeza que a gente faria muito melhor do que a reitoria está fazendo hoje. Fica um convite aqui também, um dos espaços que a gente está tentando criar de poder ter um debate sincero dentro da universidade, o debate esteja ligado a discutir as questões da sociedade que está aí por fora, é o grupo de estudos que a gente fez aqui na Letra, chama Cultura e Marxismo. Eu queria convidar todo mundo para participar, amanhã a gente vai ter uma reunião de apresentação introdutória para discutir os projetos do grupo e tudo mais, vai ser às 6 da tarde aqui na Letra, a sala ainda não está definida, e aí fica o convite para todo mundo. Sempre 6, fala sempre 6. Obrigada. Agora a Giovana vai falar e depois quem quiser mais se inscrever é só levantar a mão, alguma coisa assim, tá? E só uma coisa, gente, se vocês tiverem vergonha de falar no microfone, pode falar de onde vocês estão também, tá? Não tenho medo, não. Oi, gente, boa noite. Eu, por exemplo, tenho vergonha de falar no microfone, eu estou um pouco nervosa. Na verdade, eu queria dialogar um pouco com o que a professora leu, com o trechinho do Pinóquio. E a gente percebeu que as mentiras do Pinóquio eram mentirinhas, né, bem inocentes e engraçadinhas. Só que acho que a gente tem que abrir o olho para as mentiras da nossa realidade, que nos cercam, inclusive
Em relação ao reitor, a gente viu o que ele está fazendo com a pós-graduação, a gente vê como ele articula muito pelos cantos, bem por trás. Essas são mentiras que eu acho que são muito grandes, muito importantes de se pensar e de se refletir. E aí eu vim aqui mais mesmo para falar isso e convidar vocês a falarem o que vocês pensam. A gente fez passagens em salas inclusive pedindo para as pessoas falarem. Eu acho que é importante todo mundo se posicionar, a gente debater o que está acontecendo, debater as mentiras do reitor, debater as mentiras que nos cercam. E é isso. Obrigada. Tem mais umas 3 pessoas inscritas. E agora sim, eu queria abrir para mais umas 2. Depois a gente passa para os grupos de formação, que a gente já tem mais liberdade para discutir tudo isso. Então agora, o Gustavo vai falar? Pode falar bem? Tá bom. Só para ser mais rápido, então, eu dirigi uma pergunta à professora. A professora falou daquele clima irrespirável, cada vez mais difícil que a gente tem dentro da universidade, a dificuldade para desenvolver o pensamento crítico, e a gente sabe das relações que existem entre esse fato e, enfim, a estrutura de poder e temas mais amplos. Eu queria saber a opinião da professora, de que maneira que os professores podem contribuir para tentar reverter esse quadro, e, se possível, em aliança com os estudantes, com os funcionários. O que a gente pode esperar, de que maneira os professores podem contribuir com isso? Os professores podem responder agora? Bom, eu posso responder não em nome dos professores, enfim, do conjunto dos professores, mas eu vou contar a minha experiência do ponto de vista do meu trabalho. Eu acho que uma das coisas mais importantes e mais crucialmente enriquecedoras que podem ser feitas nesse sentido é exatamente o que a Giovana mencionou, o grupo de estudos. Esse grupo de estudos pode ser um entre tantos outros. Eu acho que as experiências que apostem na interlocução fora do arcabouço burocrático, formal, de frequência, nota, curso, disciplinas. Eu acho que a gente possa compartilhar conteúdos, que a gente possa assistir filmes, discutir, convidar a gente para fazer peças ou leituras dramáticas e discutir. Escrever, eu acho que a gente não tem escrito a não ser para a finalidade de avaliação. Quer dizer, essa é uma faculdade dedicada ao estudo da língua, da literatura, e não se estuda, não se coloca em prática a perspectiva da criação, né? Então eu acho que isso é fundamental se fazer. E quando a gente faz isso, e quando a gente descobre que isso pode ser compartilhado com professores da rede, isso pode ser compartilhado com os nossos companheiros funcionários também, que também são pessoas que estão aí exercendo diferentes formas de criação de pensamento, de exercício crítico. Então, eu acho que uma das coisas mais importantes nesse sentido estão na cultura e extensão, mas eu digo a cultura e extensão informal e exercida no diálogo, na interlocução, vamos dizer, off-campus, entendeu? Acho que compartilhada fora dos arcabouços burocráticos que nos cercam. Eu acho que isso tem um peso político, histórico, cultural imprescindível. Essa é a minha impressão. Agora, eu acho que os meus colegas também precisam ser ouvidos e acho que cada um terá certamente coisas a contar sobre a sua própria experiência, né? Passo para a Titi. Então, como falei, eu sou tímida de falar em público, com tanto público, mas estou de acordo com a Maria Silvia. Acho recuperar o valor intimamente humanístico da universidade, o valor de universidade que, como diz a palavra, é para todos. Isso
será o mais importante por parte nossa, dos professores, de toda a comunidade universitária e toda a sociedade. Agora, é muito bonito, é muito justo. Agora, como pô-lo em prática, realmente, concretamente, não é tão fácil, infelizmente. A gente sabe muito bem, porque por muitas razões a gente um pouco tem que, não nós professores, acho que vale para todos fazer autocrítica, às vezes, porque, bom, a gente é refém de um sistema perverso, no meu entender, que você falou, arcabouço burocrático, é perverso, e é tanto volume de trabalho, não sei se eu falo por mim também, obviamente, não pretendo representar a categoria de todos os meus, mas é tanto trabalho, é tanto também alienação, gera uma alienação, gera realmente uma alienação, até pelos instrumentos com quem você deve lidar, que é o instrumento informático, o tempo inteiro, né? E isso gera alienação. Como sabem, quem estudou, no começo da Revolução Industrial teve uma rejeição por parte de Lud, né? Um inglês que destruía as máquinas. Não digo de chegar a esse ponto, quase estou chegando lá, eu, pessoalmente, não tenho nem celular, detesto, mas tudo. Mas, infelizmente, realisticamente, a gente não pode, enfim, como a gente renunciou ao computador, por exemplo, não tem como. Tudo é... Então, não sei dizer, mas realmente a gente deveria encontrar alguma forma inusitada, talvez, de também se posicionar contra isso, porque faz parte da mesma perversão. Como a gente, em teoria, seria os pensadores, né? Não somente nós professores, todo mundo que faz parte da comunidade universitária em geral, não somente letras, então deveria se pensar nisso, não somente a objetivo imediato de alcançar, que é fazer um relatório, entregar a produção, enfim, a tempo útil, e para além disso, mas não é fácil, não. Não é fácil, eu não sei te dizer, acho que assim, cada um nel suo piccolo, como se diz em italiano, ou seja, pelo que se refere a ele, faz alguma coisa, como pode ser, como a Maria Silva falou, assim, estimular essa criação, né? Não somente receber do alto o verbo, por exemplo, eu lendo coisas que são subtilmente subversivas, enfim, de uma certa, assim. Ele foi feito com base numa entrevista da presidente da ADUSP, a professora Heloísa, que falava do prêmio instituído pela Proreitoria de Graduação, do qual vocês também talvez tenham notícia, o prêmio que vai dar iPad, viagens para o exterior para os professores, porque agora ser bom professor não é mais um requisito de base para os docentes, isso aqui é prêmio. Não é todo mundo que tem que ser, no mínimo, bom professor na graduação. Tem que ganhar iPad, aí talvez seja. E viagens ao exterior, coisas maravilhosas. Bom, na verdade, a entrevista era sobre isso. O editorial do Estado de São Paulo cita a Heloísa e diz, na verdade, até coisas que ela não falou na entrevista, tanto que fala de aparelhos de PowerPoint, que todos nós sabemos que não existem, ela também, que não usa, sabemos que PowerPoint é um programa, não é um aparelho. Fala de superlotação de salas e todas as coisas que, na verdade, com base nas quais ninguém poderia fazer um processo. Num parágrafo, dois parágrafos depois, se diz que as entidades docentes acusam o reitor de ter transferido verbas para construções e para aquisição de imóveis, inclusive em bairros nobres da cidade, no lugar de usar essas verbas para recursos humanos. E é com base nesta frase que se institui o processo. Até ontem nós achávamos ainda, acreditando na bondade do judiciário, que o juiz nem aceitaria uma interpelação judicial com essa base. Ontem soubemos que o juiz aceitou, assinou e que então seremos notificados. E aí teremos 15 dias de prazo para decidir
se vamos de fato nos retratar, se vamos dar explicações ou se não vamos fazer nada, porque não somos obrigados necessariamente a fazer alguma coisa. Depois disso, será de novo o reitor, o requerente dessa interpelação judicial, quem deverá decidir se entra com uma ação penal contra cada um dos diretores, que respondem individualmente porque se trata de um processo penal, crime contra a honra. Né? Então, cada um de nós será notificado individualmente, cada um de nós deverá responder individualmente e cada um de nós poderá ser processado individualmente. Bom, eu acho que eu não preciso aqui, neste coletivo, onde quem está aqui, eu imagino, já tem uma certa consciência do que está acontecendo na universidade, eu acho que eu não preciso dizer o que é isso. É claro que não é um processo contra nós. É um processo contra uma entidade, contra a entidade dos docentes dessa universidade. É um processo, quer dizer, é o último pedaço, ou é mais um pedaço, de um projeto muito maior que tende a verificar se há ou não nessa universidade capacidade para reagir. Então, o que eu estou dizendo, assim, é que se a gente não reagir agora, se a gente não fizer nada agora, o próximo passo é censura total. Qualquer um será processado por qualquer coisa sem nenhum motivo e não haverá outra possibilidade a não ser ficar calado. Agora eu tenho duas possibilidades. Tenho pessoas que nem mais me cumprimentam e as pessoas que me cumprimentam com mais calorosamente. Hoje eu falei para os meus alunos, gente, eu preciso avisar vocês que a professora está sendo processada, que poderia ser que na semana que vem eu não venha para a aula que eu estou na cadeia. É bom que vocês saibam, para que vocês também possam. Bom, então é isso. Na verdade é essa questão, é intimidação mesmo, é vontade, assim, é fazer com que realmente sejam desmontadas todas as possibilidades de reagir. E eu acho que se não for essa hora de realmente cada um de nós, cada um dos que estão aqui, conversar com o colega, conversar com aquele que ainda não entendeu exatamente o que está acontecendo, não será nunca mais. Ou será? Podemos ainda sofrer mais um pouco, assim, né? Dá para pisar um pouco mais. Mas eu não consigo nem imaginar, tem que morrer alguém, tem que ser, sei lá, não sei o que mais tem que acontecer. Ontem uma colega dizia isso na nossa assembleia, onde, por sinal, havia apenas 33 docentes. Numa situação como essa, eu acho bastante preocupante que apenas de 6 mil docentes, apenas 33 tenham sentido a necessidade de ir até a assembleia para discutir com a gente o que está acontecendo. Então, o que eu acho é isso. O que eu vou fazer, o que eu espero que cada um de vocês faça, é conversar com o colega do lado, é tentar... a gente não precisa necessariamente fazer greve agora, já, não sei. Eu acho que estarmos aqui é importante, eu acho que conversarmos... Adorei a carta que eu recebi do centro acadêmico, acho que foi uma ótima iniciativa, muito melhor na minha avaliação, sei que muitos não concordam, mas a minha avaliação muito melhor do que Piketty. Eu acho que pessoas que em outras situações ficariam mais rígidas com uma carta como essa se mobilizam. Acho que quem teve essa ideia acertou, na minha opinião, pelo menos. E eu espero que essa carta seja divulgada mais, colocada nos escaninhos dos professores. Alguns professores disseram que não receberam, não leram a carta. E eu recebi por e-mail, mas talvez alguns outros não tenham recebido. Vai ter sempre professores que vão insistir em dar aula, mesmo e pode estar fundando isso, eles vão continuar dando aula. Mas eu acho que a tendência é que isso pode se multiplicar. E depende de nós, depende de cada um de nós. É isso. Ele muito bem como ele quer que haja esses mínimos estudantes, que são 1%, menos que isso, 0,1%, que tem direito a ser representante discente na universidade, como ele quer que hajam. Ele colocou ali, além de não participarem das reuniões, ele só vem com um espírito de questionar, sendo contra tudo. Quer dizer, a gente tem que sentar numa cadeira sendo 1% da universidade, sendo que a gente é 70%, e ainda aceitar o que o Rodas está querendo que a gente aceite. Quer dizer, em 2009, ele surgiu como figura pública na universidade ao
implantar aqui dentro a PM. Em 2009 ele era diretor da São Francisco e propôs que a PM pudesse entrar no campus. No boletim de destaques a gente ouve veio ironicamente ele dizendo que isso sempre foi um direito da universidade, está garantido pela Constituição Federal. Enfim, não considerando que até na Idade Média, é sabido por muitos, as universidades tinham autonomia para ter uma guarda própria, enfim, não ter a polícia do Estado ali, porque isso é uma forma de coagir o ensino, coagir o pensamento. Enfim, até queria perguntar para a professora que citou a ditadura, e sempre a gente é atacado por isso. Vocês só falam da ditadura, parece que vocês querem que volte. Bom, no boletim de destaques, a primeira matéria, não por acaso, citava os professores de parentes de desaparecidos políticos perseguidos pela ditadura, e aquilo veio em destaque no boletim de destaque, né? Engraçado. A primeira coisa a ser questionada é isso. Bom, a gente sabe aí que o Rodas estava no caso do Zoenjo, que foi contra o Estado indenizar essas pessoas, e a gente não está agindo para ser contra a ditadura atual, a gente está agindo, além de ser contra esse aumento da militarização, com medo daquilo que a gente viu há 30 anos atrás, que a gente não quer que volte nunca mais aqui no Brasil. Sabe quem responder? É a questão da ditadura. Bom, acho que a questão da ditadura é uma lembrança que tem sido suscitada cotidianamente à nossa volta, diante dos últimos acontecimentos, né? Se a gente fizer uma cronologia das últimas gestões dessa universidade, a gente vai lembrar passo a passo, e eu acho que, num certo sentido, a gente está numa situação historicamente mais complicada do que a da própria ditadura, porque a gente está diante de uma grande pulverização, de uma grande fragmentação, e eu acho que a universidade tem impedido a transmissão histórica de experiência de uma geração para outra, e que as experiências de luta sejam passadas, compartilhadas e enxergadas coletivamente. Então, acho que a situação consegue ser análoga à da ditadura e, em muitos sentidos, até pior, mais crítica, né? Mais sufocante. A gente vive imerso numa tecnoburocracia produtivista, como a gente observou, e, enfim, praticamente de todos os lados a gente tem medidas que são tão autoritárias quanto, ou mais do que as da ditadura, de uma maneira absolutamente esterilizante, que vai sendo naturalizada, ela vai sendo enxergada e mascarada como competência, como produção, como quantitativismo de produção. Quer dizer, a USP subiu nos rankings porque ela tem uma produção, ela subiu nos rankings porque ela tem uma excelência acadêmica, e essa excelência acadêmica justificaria tudo que está acontecendo. Quer dizer, isso é preocupante. Eu acho que a gente lembrar da ditadura nesse momento deve significar a gente enxergar historicamente as conexões que se apresentam, né? Não acreditar que existem paralelos, analogias que tornam correlata uma coisa à outra. Mas eu acho que enxergar o processo de contradições, né? E enxergar as conexões que se apresentam, que são verdadeiras armadilhas. Como a Titi observou, a gente está numa situação histórica que, se não for objeto de uma reflexão e de uma intervenção, ela poderá se perenizar ou poderá se tornar de difícil reversão, né? Titi. Eu não vivi na ditadura, né? Na Itália não teve, aparentemente, na ditadura teve problemas muito graves, mas não houve uma corja de militares que ocupavam. Então, também acho, tenho a impressão que esse momento talvez seja até mais crítico, porque na ditadura, de qualquer jeito, uma ditadura declarada, embora eles chamem revolução, mas é uma ditadura, obviamente, você sabe ver quem é o inimigo, digamos. Aqui é tudo, a gente não sabe o que, porque não podemos dizer
uma ditadura no sentido histórico do termo, não é? Não é da mesma forma, mas tem comportamentos e mecanismos de tipo autoritários, até mais disfarçados. Tanto é que agora a lei, por exemplo, então, o reitor agora acionou a diretoria da USP, se chamando injustiçado, ou seja, aplicando a lei, pedindo justiça para ele. Sim, então ele está usando o mecanismo da democracia, totalmente, como é direito dele, inclusive, como de todos nós. E a ditadura, aquela historicamente definida, torna tudo mais claro, de uma certa maneira. Não é agora não me parece uma situação tão clara, quer dizer, clara para nós, mas é difícil de identificar, sim, para mim pelo menos. Agora, uma coisa que me chama muita atenção, como estrangeira morando no Brasil há muitos anos, e eu conhecendo a história brasileira, conhecendo a história, não sendo uma pessoa alienada, etc. Por exemplo, eu viajei a outros países da América Latina, Argentina, Chile. E no Chile, por exemplo, há um museu, um centro de memória da época da ditadura de Pinochet, que não tem nada de igual no Brasil. Ou seja, lá é uma pancada aquele museu, aquele centro. Não sei se alguém de vocês foi lá, né? Porque lá realmente são exibidos não somente os filmes, as manchetes dos jornais, mas os documentos menores de como no dia a dia da população normal, não somente dos estudantes, enfim, dos eventuais radicais, como o Estado, os militares se sobrepunha à vida cotidiana das pessoas. Tipo, como as pessoas deviam circular de carro. Não, para nós são coisas absurdas de pensar, mas acontecia. O vidro tinha que estar a uma certa altura, depois de uma certa hora, não podia estar fechado, se não era parado pela polícia. A polícia, se o cara não parasse, a polícia, os militares, a polícia podia disparar e matar. Então, eu acho, sim, também demorou para ser feito no Chile, tá? Mas foi feito de uma maneira muito contundente, né? E no Brasil não tem uma coisa dessas, ou seja, eu não estou criticando o Brasil, só observo. Sim, é preciso também que essa memória seja realmente viva, porque eu lembro, eu fiquei o dia inteiro nesse centro, né? Eu tenho amigos chilenos que eles não conseguem entrar, porque eles se sentem mal, e até eu passei mal, de uma certa maneira. Eu fiquei o dia inteiro porque eu li todo menor folheto que havia. E aqui, sim, tem um centro, lá no Memorial, sim, que é perto da minha casa, eu moro no centro, então eu vejo, inclusive, essa situação. Moro pertíssimo na Cracolândia, no centro histórico, prédio lindo, mas enfim, com todos os problemas. Mas não tem nada que se compare àquilo. Então, também, eu acho que isso é uma pena que não tenha sido feito, e com algumas exceções, obviamente, isso no Brasil, talvez, entendeu? Porque as pessoas não têm memória, ou não querem, ou tem uma memória muito, assim, tênue, ou não sei, me parece, né? Me parece. Então é uma pena, porque, claro, se você não lembra, não quer lembrar, considera aquilo uma coisa que já passou, foi horrível, mas passou, lógico que quando se apresenta de novo uma situação parecida, faltam as bases para, entendeu? Para dizer, não queremos aquilo de novo. É uma coisa, para mim, eu fico admirada por isso. Não é uma crítica, mas eu fico admirada. Eu esperaria que tivesse. Embora tenha, obviamente, situações em que as pessoas, aliás, se mobilizam para que isso aconteça. Agora está acontecendo. Eu vi ontem, né, que condenaram. Não lembro o que foi, mas aconteceu uma coisa meio revolucionária, uma sentença meio revolucionária quanto a Araguaia, não é? Então, que bom, né? Bom. Agora o Felipe vai falar, durante a fala dele, quem quiser se inscrever, por
por favor, faça isso, porque a gente já encerra a atividade. Só garante as falas das pessoas que se inscreveram e depois a gente encerra a atividade. Tá bom? Bom, boa noite. Tem alguém aqui que é bicho ainda, além da Joyce, que eu conheço, o Paulo? Ok, é para vocês que eu quero falar, na verdade. Porque assim, quando a gente chega na universidade, a gente quer ter aula no começo. Então teve uma questão, vamos ter greve, não vamos ter greve, o movimento optou por ter a greve, a gente votou para continuar a greve do ano passado. E aí você chega aqui e você encontra o prédio com a parede pintadinha, com forro no teto, não tinha isso até o ano passado. E a gente fala assim, mas não é tão ruim quanto eles estão falando. A partir do momento que a gente entra na sala lotada e vê que só tem 3 ventiladores que fazem mais barulho do que a fala do professor, e a gente sua aqui é um porco. Então, o problema aqui da estrutura do prédio, que já foi batido, mas eu quero retomar, é esse. Quando 2 mãos de tinta for reforma, a gente não precisa mais de pedreiro, é só pintor. Entendeu? Então, quando eu entrei aqui em 2007, o banheiro é legal da Letras, não é? Vocês já foram no banheiro que tem lá embaixo, perto da lanchonete, do lado da lanchonete? Entrem naquele banheiro. Todos os banheiros da Letras eram parecidos com aquele. Vocês vão ver como é que era. Depois da greve, teve a reforma aqui. Aqueles prédios que vocês veem por fora, que são de tijolinhos ali, foram a extensão do prédio, que foi chamado de puxadinho aqui, genialmente. Foi conquista da greve. Então, o que eu peço para vocês é se informem e tenham coragem de falar para as outras pessoas, como vocês têm coragem de estar aqui hoje, porque realmente não é fácil sair da aula, para discutir com seus amigos e falar, não é por aí, entendeu? Conheçam a história do CRUSP, saibam que os prédios da reitoria, não é que o Rodas prometeu devolver para os estudantes, eles eram prédios. Prédios do CRUSP foram demolidos, outros foram apropriados pela reitoria, que são os prédios atuais. E quando se fala do gasto da universidade aqui também, que estavam falando, eu queria que vocês fizessem um passeio ali perto da ECA, na antiga reitoria, que vai voltar a ser a reitoria. Tem uma placa lá com o orçamento da reforma que está sendo feita, que se vocês prestarem atenção, é uma reforma muito parecida com essa aqui. Eles vão trocar as janelas, passar a mão de tinta, forrar, exatamente 16.900.000 para fazer isso no prédio. Então, acho que é importante a gente prestar atenção nessas coisas. E outra coisa, como já foi dito aqui, universidade é a mesma raiz de universo, de universal. A gente tem que expandir isso, pensar essa questão da ditadura que o pessoal está falando. Realmente tem muita coisa errada aqui no Brasil ainda. Tem um discurso lindo do Florestan Fernandes que ele fala, foi aberto, não foi eles saíram como quiseram, entendeu? E a gente vê isso no nome da rua. A gente tem o Evaldo Costa e Silva, a gente tem a Praça Garzatazul Médici, entendeu? A gente tem um problema nesse país com a ditadura. A gente tem na Constituição Federal falando assim, a polícia militar é uma polícia de política ostensiva. Você pega ostensivo, eles falam, porque é fardado, é que se mostra. Mas você pega no dicionário, está escrito que se mostra com prepotência. Entendeu? Então na Constituição, vamos lá, vamos falar da Constituição, então tem um grande problema aqui. Mas voltando na questão da universidade, que eu acabei de sair, participem disso, porque isso é sim um complemento da sua aula. Não seja, como o Cabral falou, já foi embora, da questão da criação é a mesma coisa. Muito disso é culpa do professor também, alguns que não tocam nisso. E não seja o professorzinho que vai passar pelo Vidas Secas e só vai falar da cadela baleia. Que tem que falar, mas fale do soldado amarelo. Você vai ter vivência para falar dele aqui. Entendeu? Pega o Memória do Cárcere e explica o que é a polícia. Quem faz francês, vocês vão ver os vulneráveis, vocês vão ver o que é a figura do Javert, que é um policial típico, assim, aquele que acredita na ordem, na lei, que é ético dentro da função dele, inclusive. Entendeu? Então, acho que esse é o recado que eu queria dar, principalmente para vocês e para todos os outros, se foi proveitoso. Obrigado. Agora eu estou inscrita. Boa noite, gente. Eu sou a Mayara, eu faço parte...
Gente, só mais um informe. Eu esqueci na minha fala, eu fiquei fazendo um relato da minha vida pessoal, esqueci de falar. Dia 22, às 17 horas, haverá um ato em frente à reitoria, unificado com professores e trabalhadores da USP. E nós pretendemos também chamar representantes dos moradores da São Remo. Diversos deles são também trabalhadores da universidade, então já estarão lá, trabalhadores efetivos, terceirizados. É importante que todos estejamos lá. O ato vai ter como pauta também a repressão e tudo que tem acontecido, inclusive o plano de reurbanização da São Remo, porque não sei se todos os calouros sabem, mas a USP tem reivindicado nos anos de gestão do Rodas o terreno da São Remo como sendo a Universidade de São Paulo. E por isso ela tem autonomia para implantar lá um plano de reurbanização, que passa pela derrubada de diversas das casas, uns cheques calção para alguns outros moradores, e daí talvez um lindo bosque para que nós possamos ir lá e não causar problemas na Universidade de São Paulo aos domingos, né? Então, seria interessante que todos fossem lá, ouvissem os relatos dos trabalhadores e se unissem a essa luta. Os professores também convidados, e vamos unificar nessa. Dia 22 da semana que vem, às 17 horas. Bem, obrigado, gente. Só um segundo, só que eu esqueci de dar um dado importante quando eu falei da ditadura. Essa coisa de falar que, não, o pessoal é saudosista, a gente tem um dado importante na Prefeitura de São Paulo. A gente tem 18 subprefeituras. Vocês sabem quantas o subprefeito é ex-coronel da PM? 17 das 18. Então é isso, vamos lá. Agora é o Vinícius. Boa noite, licença para estar entrando no convite de vocês e queria agradecer, né, por estar aqui e dizer o seguinte, né, vou ser bem breve e me desculpe se eu for pedante na minha fala, se eu já tá desgastado algumas coisas que eu vou falar, né. Mas primeiramente, vou falar 4 tópicos rapidamente. Primeiramente eu queria agradecer, né, pedir desculpa porque, inclusive, entre meus amigos eu falei que não tinha sentido como calouro ainda nenhum apoio de professor e tal. E hoje eu tive um belo exemplo de um professor meu que se prontificou, deixou a galera entrar na sala, inclusive dispensou todo mundo para estar aqui. Eu acho isso muito importante, né? Peço desculpa e estamos aqui para fazer justiça também quando a gente erra, né? Então, nisso eu estou falando, né? Agradecer aos docentes. Gostaria também que, dialogando, fazendo uma ponte com vários diálogos aqui, eu sou bicho, né? Primeiro ano, esse ano, e quero pedir para os veteranos, por favor, tenham paciência com os bichos. Nós estamos verdes, nós não sabemos qual que é os assuntos. Infelizmente, sabemos que a faculdade é um lugar de a gente amadurecer as ideias e crescer pessoalmente. Muitos entram aqui muito maturos ainda, 17 anos, vão alcançar a maioridade aqui. Então, eles não têm consciência do que é uma universidade. Então, por favor, sem discurso preconceituoso, falando que a gente está com raiva de que bicho está sentado na cadeira assistindo aula enquanto a gente está aqui. Ao invés de sentir raiva, eu convido vocês, veteranos, a nos indagar, né, a nos mostrar as vantagens de estar aqui, entre aspas, militando, estar aqui, entre aspas, entendendo, né? 7 anos, ou até um de 25 que tem o mesmo discernimento de mundo que a gente. Somos diferentes, mas as diferenças que agregam os valores aí, entendeu? Então vamos aí, vamos mostrar para o isso aí. Obrigado, boa noite.